Nós estamos dando prosseguimento a uma série de temas sob o título O Messias e as Tribos Perdidas de Israel. Hoje é a terceira palestra desta série. E o nosso tema de hoje é Israel, da infidelidade na terra da promessa à dispersão entre as nações. Esse tema também será elaborado em duas partes, e nós estamos hoje com a parte 1, primeira parte do nosso tema. E o que nos chama a atenção, em primeiro lugar, é que durante 40 anos Israel esteve no deserto, peregrinando rumo à terra prometida. Enquanto ele transitava pelo Sinai, as vespas e feras da terra eram eliminadas pelos seus invasores cananitas, poupando assim os hebreus, seus legítimos herdeiros, da árdua tarefa. Os israelitas iam sendo preparados para a santidade daquela terra pelo conhecimento que eles iam recebendo da Torá durante a sua trajetória. Isso deveria distingui-los dentre os povos. O objetivo da revelação da Torá era distinguir Israel dos povos, separá-lo dos povos, separá-los não só por aquilo que já os distinguia como sua cultura e língua, mas preparando-os principalmente para serem diferentes no seu comportamento, nos seus hábitos alimentares, na maneira deles exercerem a sua culinária, a sua sexualidade, o seu direito à propriedade. Tudo isso deveria ser regido pela vontade divina, divergindo, assim, do comportamento dos povos que haviam se apossado indevidamente da terra de Canaã. Acho que eu já falei numa outra oportunidade, mas quero enfatizar esse aspecto aqui. O povo de Canaã recebeu como herança as terras da África. Isso significa que, quando eles estacionaram numa terra vazia, que passou a ser conhecida como Eretz Kenaã, a terra dos cananeus, eles o fizeram não sob a bênção de Noé, que quando está para iniciar o povoamento da terra, a partir da saída da arca, ele designa os lugares e as habitações de cada um dos seus filhos, netos e bisnetos, num total de 70 povos que deveriam tomar posse da terra. A revelação bíblica, a revelação dada a Abraão, é que a posse da terra prometida viria a ocorrer somente na 4ª geração, que estivesse privada da liberdade. Isso não era nada mais e nada menos que o cumprimento da promessa feita a Abraão, avisando de que os seus descendentes viveriam peregrinos em terra estranha, nesse caso a terra do Egito, e eles só voltariam quando os Emorim, isso é, os amorreus das nossas Bíblias, alcançassem o limite de suas maldades, segundo a conta da misericórdia divina. Essa conta não era revelada aos homens, mas o Eterno tinha o nível exato de maldade que a sua bondade era capaz de tolerar. Ok. Dito isso, nós vamos ao texto bíblico, que diz o seguinte: na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a sua completa medida. Bereshit, Gênesis 15, versículo 16. Abraão
viveu para ver o prenúncio da ira divina, quando os pecados de Sodom e Amorá, a Sodoma e Gomorra das nossas vidas, atingiram os céus. Isso é o limite da misericórdia divina. Apesar disso, o restante dos povos cananeus, total de 34 povos, seguiu nas mesmas maldades de Sodoma e Gomorra. Ou seja, eles não se deram por avisados, eles não entenderam que a destruição daquelas cidades era um juízo divino contra seus pecados. Foi para encerrar esse ciclo de maldades que os hebreus foram sendo levados para Eretz Canaã, a terra dos cananeus. Não somente para que a habitassem simplesmente, mas para que a santificassem através das suas vidas, tornando-a digna de ser chamada Eretz Israel, isso é, a terra dos príncipes de Deus. É importante considerarmos aqui que a terra de Israel é chamada de Terra Santa não em virtude dos seus moradores, mas em virtude da santidade que se requer para que nela se habite em paz e em segurança. Antes de afirmar que, por sua iniquidade, os cananeus perderam o direito à terra, Moshe ben Amram, ou seja, Moisés, o filho de Amram, avisou-lhes que eles deveriam pagar com obediência a posse da terra a qual eles estavam para entrar, ou na qual eles deveriam entrar. Em última instância, irmãos, os israelitas não são os donos da terra. Eles são os arrendatários desta terra. E isso fica claro em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1, que diz: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e para que entreis e possuais a terra que Jeová, Elohim dos vossos pais, vos dá. Deuteronômio 4:1, portanto, indica a necessidade de Israel viver em santidade. Eretz Israel, a terra de Israel, era, pois, um lugar para viver uma vida em justiça, em torno do santuário, e uma vida pautada pela obediência a todos os mandamentos de Adonai, tanto os positivos como os negativos. E entre os mandamentos negativos estava a proibição da detestável idolatria, prática que separa o homem do Criador e o conduz à adoração da criatura, o motivo maior da expulsão dos cananeus. E a quebra desse contrato, digamos assim, de aluguel através da obediência, implicaria na perda da posse da Terra Santa, no exílio forçado entre as nações, no sofrimento e na punição, com idolatria ainda maior. Então a palavra diz: quando, pois, gerardes filhos, e filhos dos filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizeres alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizeres o que é mal aos olhos de Jeová teu Elohim, para provocar a sua ira, hoje eu tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis na terra a qual passais o Iardém, o Jordão, para a possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. E Jeová vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações, as quais Jeová vos conduzirá.
e ali servireis a deuses que não são obras de mãos de homens, ou perdão, que são obras de mãos de homens, a madeira e a pedra, que não veem, nem ouvem, e nem comem, e nem cheiram. Deuteronômio 4, 25 ao 28. Então, nós descobrimos, através desse texto, que se Israel fosse infiel na sua terra, o Eterno o puniria com uma infidelidade ainda maior. E que mesmo na terra dos gentios, eles serviriam ao pau e à pedra, que eram os instrumentos principais da idolatria dos pagãos. Ou eles adoravam as pedras, ou eles adoravam as madeiras entalhadas. Total, a pedra e a madeira eram os símbolos máximos da idolatria pagã. E então o Eterno diz, vocês lá vão adorar o pau e a pedra. E eu quero tomar isso aqui para expandir a questão das duas casas de Israel. Os judeus, em parte, adoraram o pau e a pedra. A casa de Israel, em grande parte. Por quê? Porque eles perderam a sua identidade e eles se voltaram para os costumes e as práticas das nações. Quando nós observamos o que os descendentes judeus fizeram no Brasil, depois da Inquisição, quando o exercício de sua fé lhes foi proibido em Portugal, em Espanha e em todas as colônias desses dois grandes impérios, o que acontece é que eles se deixam absorver pela religião nacional desses povos e passam também a venerar o pau e a pedra através das diferentes imagens de escultura que os povos começaram a lhes vender, digamos assim, espiritualmente falando. Ora, para não incorrer no mesmo erro dos cananeus, Israel foi informado de que ele não ia tomar posse da terra prometida por seus próprios méritos, mas por causa do demérito dos cananeus, que enquanto cresciam em número, também aumentavam em pecados. Daí, a revelação divina diz-lhes, não é por causa de sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra deles, mas é por causa da maldade destas nações que o Senhor, o seu Deus, os expulsará diante de você, para cumprir a palavra que o Eterno prometeu sob juramento a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio 9, versículo 5. Então, nós descobrimos que a causa da entrada de Israel na terra da promessa não se deu à fidelidade de Israel, mas à extrema maldade dos povos pagãos que a habitavam. Quer dizer, não eram os méritos de Israel que os levavam, que os leva à Terra Santa, ou que os levou à Terra Santa, mas o demérito daqueles que estavam habitando a terra antes da sua chegada. Gentios haviam contaminado a terra, especialmente separada para a santidade, com um leque de 3 coisas detestáveis que incluíam, primeiro, alimentação impura, à base de sangue, suínos, répteis, roedores, vermes, insetos, peixes de couro, aves rapinantes e quadrúpedes predadores. Sexualidade depravada, que incluía incesto, pedofilia, homossexualidade e bestialidade. E espiritualidade abominável, com a adoração dos astros, a veneração dos ídolos, o animismo, a feitiçaria e o culto aos mortos. Assim, uma coisa era tomar posse da terra alcançada graças ao demérito das nações que a contaminaram, e outra coisa, a preservação da posse dessa terra. Israel é bem verdade,
não necessitou mérito algum para tomar Eretz Israel, além do mérito do juramento de Elohim, feito a Abraão, Isaac e Jacó, e o demérito das nações que a ocupavam. Mas Moisés fez saber ao povo que a preservação da terra exigiria méritos permanentes por parte de Israel, e a falta desses méritos lhes traria a expulsão da terra de seus pais. Aí, a advertência em Deuteronômio capítulo 28, 58 ao 60. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, Jeová, teu Elohim, então Jeová fará espantosas as tuas pragas e as pragas da tua semente, grandes e permanentes pragas e enfermidades malignas e duradouras, e fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tivesses temor, e eles se apegarão a ti. Deuteronômio 28, 58 ao 60. Então, aqui nós vemos que o Eterno, apesar de ter escolhido a Israel, apesar de o amar, apesar de ter uma aliança permanente com ele, não é perdulário para com o seu povo. Isso é, ele não é tolerante para com o seu povo em seus pecados, antes ele é extremadamente exigente. Faço uma pausa aqui para linkar o que eu estou dizendo com Romanos capítulo 2, onde Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, fala que vida, honra e imortalidade sobre aqueles que buscam o bem, primeiramente ao judeu e depois ao grego. Em sentido inverso, ele diz: ira, porém, e vingança sobre aqueles que fazem o mal, primeiro ao judeu e depois ao grego. Observe que, do mesmo jeito como a misericórdia, a bondade, as bênçãos são primeiro para o judeu, ou principalmente para ele, a ira também o é quando ele está num estado de infidelidade. Dessa maneira, o Eterno avisa que se eles se apartassem da Torá, eles receberiam toda a classe de peças descritas como misérias tão grandes, escondidas na aljava da ira de El Shaddai, coisas terríveis que nem mesmo a Torá havia descrito em sua plenitude. Em resultado dessas pragas, eles seriam diminuídos em número, eles seriam privados de seu solo por suas profanações, e então eles seriam levados à dispersão, a pular a diáspora. Versículo 61 a 63, o capítulo 28, também Jeová fará vir sobre ti toda a enfermidade, toda a praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. E ficareis pouco em número, em lugar de haveres sido como as estrelas do céu em multidão, porquanto não destes ouvidos à voz de Jeová teu Elohim. E será que assim como Jeová se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim ele se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra a qual passais a possuir? Eu, Eterno, vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra. É isso que Paulo fala. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Esse é o sentido da palavra. Quando diz que Adonai não faz acepção de pessoas,
na hora de aplicar a sua justa vingança, quanto maior luz e privilégio de um povo, também maior será a sua responsabilidade. E quando nós dizemos de um povo, também falamos de um indivíduo. Quanto mais luz surgir no nosso caminho, mais obrigação nós temos de manter os nossos pés fixos no alvo, que é a busca da soberana vocação em Yeshua HaMashiach. Como os filhos de Israel foram levados ao exílio, abandonados à sua sorte e aos pecados que amaram na Terra Santa, eles deveriam ser retirados dessa terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, Êxodo 13:8. Então, a terra também deveria ser unida. E agora nós encaminhamos para o aspecto final desta questão. Como o Eterno trataria a terra de Israel depois que os israelitas, em virtude dos seus pecados, fossem levados ao exílio. Vamos ver isso agora. Sem a santidade desses moradores, a terra também sofreria ira, a própria terra, o próprio solo, e ela seria condenada a ser um deserto inóspito, uma terra de espanto, um solo indesejável. Quem olha hoje para a fertilidade do solo em torno do lago Quinerete, o mar da Galileia, mal imagina que essa terra já foi. O que essa terra foi antes de sua recente colonização. A Torá diz que assim que os filhos de Israel deixassem a Terra Santa, dela arrancados pela mão de seus inimigos e pelo poder dado a eles, em virtude dos pecados e apostasias dos moradores locais, a terra seria crestada pela maldição e serviria de espanto aos gentios e aos adversários de Israel. Levítico 26, 32 ao 33. Assolarei a terra e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-ei por entre as nações e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Foi exatamente isso que testemunhou o escritor e novelista norte-americano Samuel Langhorne Clemens, mais conhecido pelo seu pseudônimo de Mark Twain, quando visitou a Terra Santa em 1867. Estamos falando, portanto, de uma visita ocorrida há 160 anos atrás. Ele descreve estarrecido as transformações de uma terra que no passado manava leite e mel e que era a manifestação mais cara da benevolência, da bondade do Altíssimo. Declara Mark Twain, não há um único vilarejo em toda a sua extensão, nada num raio de 30 milhas em qualquer direção. 30 milhas é algo como 50 quilômetros, mais ou menos, né? Existem 2 ou 3 agrupamentos de tendas de beduínos, mas não há sequer uma habitação permanente. Uma pessoa pode cavalgar 10 milhas pelas redondezas sem conseguir ver 10 seres humanos. Nós atravessamos algumas milhas de um território abandonado, cujo solo é bastante rico, mas que estava completamente entregue a ervas daninhas. Uma vastidão deplorável e silenciosa. Lagartos cinzentos, que se tornaram os herdeiros das ruínas, dos sepulcros e da desolação, entravam e saíam por entre as rochas ou paravam quietos para tomar sol. Onde a prosperidade reinou e sucumbiu, onde a glória resplandeceu
e desvaneceu. Onde a beleza habitou e foi embora. Onde havia alegria, e agora a tristeza. Onde o esplendor da vida estava presente. Onde silêncio e morte jaziam nos seus lugares altos. Lá esse réptil faz a sua morada e zomba da vaidade humana. Mark Twain, Innocent Samurai, Electronic Test Center, Biblioteca da Universidade da Virgínia, capítulo 47, página 485 e 489. Essa descrição lamentável nada mais é do que o cumprimento das profecias que serviram apenas de advertências ignoradas por um povo rebelde e de dura serviço. Essas profecias são a revelação de um Elohim tão perfeito em seu amor, como também é perfeito em sua ira, tão satisfeito em abençoar os que lhe honram, como o é em amaldiçoar aqueles que o desonram. Sim, porque ao contrário do Deus bonzinho, criado por uma teologia efêmera e enferma de sentimentos modernos, o Eterno é o autor tanto da prosperidade como do empobrecimento, tanto da fidelidade como a miséria do seu povo. Mas aqui eu devo acrescentar: o verdadeiro autor das misérias nem é o Eterno, é o homem que transgride, que viola as condições do pacto. Daí a promessa de Deuteronômio, que eles deveriam ficar poucos em número, em lugar de haverem sido como as estrelas do céu. No entanto, meus amados, torna-se necessário dizer que esse estado de exílio e maldição de Israel, embora estivesse destinado a ser prolongado, contudo, não seria permanente. Dito de outra maneira, o exílio nem consumiria todos os descendentes da geração rebelde que seria arrancada do seu domicílio, e nem a terra prometida aos patriarcas estaria para sempre destituída dos seus legítimos herdeiros. A razão disso é que há duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta: sua recebe ou misericórdia que dura para sempre, e sua Brit Olam, ou aliança eterna, dada com juramento aos patriarcas. E por isso, nos últimos dias, o caminho da fidelidade perdida pelos pais na terra da bênção e da prosperidade seria reencontrada pelos filhos na terra da maldição e da decadência. E aí, a promessa divina é grandiosa. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para Jeová, teu Elohim, e ouvirás a sua voz. Porquanto Jeová, teu Elohim, é Elohim misericordioso, e ele não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a seus pais. Isso é grandioso. Toda vez que Israel esteve a um passo de ser exterminado, o Eterno se lembra do seu pacto de fidelidade feito com Abraão, com Isaac e Jacó, um pacto que dizia que a sua semente seria o seu povo por todas as gerações e de que a sua semente possuiria a terra da promessa. Então, sempre em sua ira, o Eterno também se lembra da sua misericórdia, e quando Israel está prestes a ser devorado pelos seus adversários, eis que intervém a mão da bondade, a mão da misericórdia, a mão da graça, e a ira dos seus inimigos é retida, seu poder é limitado, e o povo de Israel sempre e sempre sobrevive. Ao analisarmos as profecias, nós vimos nesta noite, que são as profecias de Moisés, principalmente, nós nos damos por conta
de que não há como negar o Deus de Moisés, o Deus da Bíblia. Por quê? Porque aquilo que ele promete, tanto em sua ira como em sua misericórdia, alcança o seu cumprimento. Eu me lembro agora da Shoah, o Holocausto. Havia uma trama miserável, cujo objetivo era extirpar todos os judeus, onde quer que o Reich, o Império Alemão, assentasse suas bases. Esse avanço começaria pela Europa. E o sonho megalomaníaco de Adolf e de toda a turma de seus comparsas era um império que duraria 1000 anos e dominaria o mundo. Ou seja, na sua loucura e sandice, eles sonharam que eles seriam aquela pedra que desce do céu sem o auxílio de mãos e toca nos pés da estátua e a torna em resíduos. E a própria pedra, então, cresce e se torna um reino que enche toda a terra. É o reino de Mashiach. Quando esse reino chegar, ele será dado aos filhos do Altíssimo. E diz ao povo santo. E este povo ainda é Israel. No tema de hoje, eu trabalhei de forma muito intensa todas as maldições e todas as iras que o Eterno prometeu trazer sobre Israel em caso de fidelidade. Eu demonstrei que a terra foi arrendada a Israel e que Israel deve pagar o arrendamento de sua terra com fidelidade e obediência, se ele quiser viver em paz. Isso também nos explica por que o moderno Estado de Israel, apesar de sua pujança econômica e tecnológica, apesar de ser um caleidoscópio humano muito intenso, porque você vai ver lá judeus de todas as cores e de todas as matizes e grupos étnicos e falas diferentes. É uma coisa impressionante aquilo. Apesar disso, Israel não vive em paz. 48 até hoje, e por mais de 70 anos, portanto, Israel conheceu poucos dias de paz. Dias, não semanas, dias de paz. Por quê? Porque a transgressão o impede de viver em segurança na sua própria terra. O Eterno é justo. Mas, em sua justiça, que não trata a Israel como o povo especial e, portanto, o que mais deve ser tolerado, ele também é extremadamente misericordioso e bondoso para cumprir suas promessas. E estas promessas feitas a Israel serão objeto do nosso próximo estudo. Quero abençoar a todos vocês. O Eterno nos ajude a compreendermos todo o seu propósito para as nossas vidas, para a vida de Israel. Lembrando sempre que a terra é uma herança para Israel, mas o dono ainda é o Eterno. E é por ter desrespeitado as regras, os limites da locação, o contrato de locação foi quebrado, e por isso Israel levado às nações. Mas o Eterno já prepara um grande arrependimento para o seu povo na terra dos gentios. Arrependimento através do qual ele será trazido de volta e será remido. Mas isso nós vamos ver mais aprofundadamente no nosso próximo encontro. Shalom, shalom.